Olá, criptomaníacos! Em dezembro de 2020, CZ, então diretor da Binance, fez a seguinte previsão. Estou esperando pelos títulos das matérias. Bitcoin desaba de 101 mil dólares para 85 mil dólares. Salvem esse tweet. Naquela época, o Bitcoin valia somente 25 mil dólares. Então, como poderia ele saber que teríamos matérias falando do desabamento do preço do Bitcoin dos 100 mil dólares para 85 mil dólares? Simples. Esse tipo de correção de preço ao longo dos ciclos de alta e esse tipo de matéria sensacionalista falando da super queda do Bitcoin sempre aconteceram. Então ele sabia que em ciclos à frente teríamos matérias do tipo. Naquela época o pessoal falava, que isso, o preço está 25 mil, quem dera se bater um dia 100 mil e corrigir. Pois bem, chegamos enfim nessa esperada correção de preço. Mas se em outros ativos, como por exemplo imóveis, uma queda forte no preço aumenta a procura, aqui no Bitcoin isso ainda não acontece. Como vocês estão vendo no gráfico aí na tela, quase 80 mil Bitcoins foram vendidos no prejuízo em meio a essa queda de preço. Sendo essa a maior venda no ano de 2025, como vocês podem ver no gráfico, né? Nenhuma mancha vermelha aqui foi tão fundo quanto essa, ou seja, o pessoal realmente ficou desesperado. Por outro lado, quase 4,5 milhões de bitcoins estão no prejuízo e não foram vendidos. O que faria com que tantas pessoas continuassem segurando seus bitcoins mesmo no vermelho? Estão vendo nesse gráfico aqui, né, como batemos alta histórica nisso, né? Total em prejuízo, oferta total em prejuízo. Esta linha amarela atingiu o seu pico ao longo dessa queda e, como eu falei, 4,5 milhões de bitcoins em prejuízo que não foram vendidos, prejuízos não realizados. Para entender isso melhor, eu peço somente o seu like e caso não seja inscrito nesse canal, se inscreve agora, de graça, para você ter acesso aos próximos vídeos do canal. Bom, talvez as pessoas tenham se dado conta de que correções fortes ao longo de um ciclo de alta são comuns, nada além do normal. Como vocês podem ver nesse gráfico aqui, esta mancha vermelha embaixo mostra o tamanho dessas correções ao longo do ciclo de alta atual, ou seja, lá do iniciozinho de 2023 para cá, do fundo do poço para cá. Olha a quantidade de correções, manchas vermelhas, e olha como algumas são muito profundas, né? Superior a 20%. Ou seja, são correções esperadas ao longo de um ciclo de alta e após as correções o preço volta a subir e volta sempre para um ponto acima, para uma nova alta histórica, apesar de que durante a correção parece que isso é impossível, isso nunca vai acontecer. O gráfico na tela mostra para vocês que essa é a sexta correção superior a 20% neste ciclo atual, ou seja, desde 2023. Olha aqui, tivemos a primeira de 22,57%, ainda lá no início de 2023, depois tivemos outra de 20%, uma próxima de 21%, outra de 21% aqui no início de 2024, uma de 33% em meados do ano passado e agora a correção atual. Se nesse print ainda estávamos com 21% de correção, isso não é mais verdade, já que o preço não está mais em 89 mil dólares, né? Ele chegou a pegar 82 mil dólares no dia de hoje, já vou atualizar essa queda para vocês. Mas dando continuidade aqui, é importante a gente comparar essa queda atual com as quedas anteriores. Como vimos, essa é a sexta queda superior a 20%. Mas se compararmos com a última queda, vocês vão perceber que é mais ou menos o mesmo padrão, né? Temos uma linha vermelha mostrando a resistência de preço, onde o preço não consegue romper. Aconteceu isso nessa queda atual e também aconteceu isso com a queda que tivemos lá em meados de 2024, né? Então, várias vezes o preço encosta aqui em cima, não consegue, e aqui a linha branca marca um suporte, onde o preço cai e ele vai marcando, e até tem um pavio muito longo aqui, sendo marcado justamente em agosto do ano passado. Aqui embaixo vocês notam uma similaridade, que é o RSI, mostrando que sobrevenda nessas duas oportunidades, tanto nesse fundo que a gente teve no canal lá de 2024, quanto agora, ou seja, sobrevenda. A gente não vende quando já está sobrevendido, porque
está esticado demais. É isso que o RSI está tentando apresentar para você. Está esticado demais para baixo nesse momento, como já esteve esticado demais para cima nos momentos anteriores, como vocês estão vendo aqui, né? Quando bateu em 109 mil dólares, por exemplo, estava sobrecomprado. Agora estamos no sentido contrário, sobrevendido. Não é hora da gente pensar em vender. Abrindo o meu gráfico diário, fica claro para a gente que o preço, depois de não conseguir romper a linha vermelha, que é o nosso EMA 50, ele desabou até esta linha verde, que é a média de 200 dias, MA 200, tá? Foi exatamente até a linha verde e a partir dali ele voltou a subir um pouquinho, né? No momento está abaixo de 84, já estamos em 83.800 dólares, né? Chegou a pegar uma mínima de 82 mil no dia, exatamente quando encostou nessa linha verde. Agora, comparem o momento atual com aquele momento anterior, lá de 2024, quando também tivemos uma correção superior a 20%. Vocês vão notar, pessoal, que também era a mesma situação. O preço vai para baixo da linha vermelha, do EMA 50, não consegue romper ela como resistência, e aí desaba para o fundo desse canal e rompe esse canal também, como aconteceu com a gente, tá? E nesse caso aqui de 2024 é ainda pior, porque também foi para baixo da linha verde, ou seja, da média de 200 dias. A gente não está acima da média de 200 dias, tá? Então lá foi mais grave do que aqui, inclusive a correção acho que foi mais profunda. Vou medir para vocês aqui, para não falar besteira, né? Ó, do topo, vamos lá, do topo até o fundo aqui, a gente está falando de uma correção de 29%, tá? A correção atual, vamos ver, marcar aqui do topo até este fundo de hoje, está em 24,9%, 25%. Então, a queda ainda é inferior àquela que a gente teve lá em meados de 2024. Resumidamente, é o que a gente tem aí na tela. Como vocês estão vendo, nós estamos num canal descendente aqui, tivemos uma primeira queda de 17%, seguida agora para uma queda de 21%, no caso, 24% atualizando, né? Saiu dos 109, já bateu em 82 mil dólares. Então, o que acontece? É uma queda que vai ficando mais profunda, exatamente como vimos no canal lá de meados do ano passado, né? Olha lá, queda de 23%, seguida de uma queda de 26%, depois seguida de uma queda de 29%. E aí, quando todo mundo dava o Bitcoin como morto, as coisas mudaram. O preço dispara, rompe esse canal e faz bater uma nova alta histórica, saindo da região aqui de 50 mil dólares para bater em 109 mil dólares. Um salto muito rápido e que pegou muita gente de surpresa. O que gerou essa subida de preço foi o Bitcoin trocar de mãos. Ao longo dessas 3 quedas que vimos no ano passado, o Bitcoin pouco a pouco foi saindo de mãos que ele já estava há algum tempo para novas mãos, que obviamente não iriam vender Bitcoin no patamar que estava. Esperavam uma valorização. E quanto mais essa migração de moeda de mãos em mãos acontece, maior a tendência de que a força vendedora acabe. Quando esgota as pessoas que estão dispostas a vender Bitcoin no patamar, pronto, o preço tende a subir. Estamos no mesmo processo, na minha opinião, tá? Já passamos para a correção de 17%, algumas pessoas venderam seus bitcoins, o preço subiu até o topo do canal, batendo 109 mil dólares, e agora uma nova correção muito forte, 24%, maior do que a anterior, também tirando muita gente do mercado, né? Que estão vendendo para novas pessoas que estão entrando e que, obviamente, não estão dispostas a vender Bitcoin nesse patamar de 80 mil dólares.